gente, vou voltar a falar de um assunto que desde a semana passada a gente vai tocando diariamente aqui no programa, que é o caso daquela menina Isabelle, de apenas 3 anos de vida, que foi assassinada brutalmente, covardemente, pela mãe e pelo padrasto. Isso aconteceu na rua Camboriú, em Indaial. Tá aí, estão aí os dois, Marcelo e Daniela. Daniela, a mãe biológica da Isabelle. Marcelo, o padrasto. Esta, a vítima, menina Isabelle. Menina Isabelle, que um anjo que não teve oportunidade de viver, porque a mãe e o padrasto vinham torturando já há um bom tempo, há muito tempo. Inclusive até chegar o dia 4 do mês de março de 2024, quando assassinaram a menina, covardemente. E eu dizia ontem aqui no programa, né? Daquilo que eu acompanhei do júri, parte do júri que eu acompanhei, do julgamento, a cara de pau, eu já disse há um bom tempo, a cara de pau desse elemento aí, dos dois, né? Primeiro que ela não está sendo forçada a nada, ela não podia em momento algum alegar, ah não, ele me forçou, não, os dois pareciam que estavam indo viajar quando estavam levando a malinha com o corpinho da menina, né? Vai fazer uma... Aí voltaram, vou abandonar essa mala aqui, que agora ela não serve mais para porcaria nenhuma, então eu vou deixar a mala aqui, né? Só que os detalhes desse crime que choca. Aí depois, claro, pegaram a malinha, botaram o corpinho da menina ali, botaram na mala, levaram no outro lado da rodovia, onde moravam, né? Moravam no lado contrário, aí levaram, cavaram lá uma cova e botaram o corpinho da menina ali, ainda com um cobertorzinho para disfarçar. A menina tinha 3 anos de idade, mas aparentava ter 1 ano e meio. Tão franzina que era essa Isabelle. Eu tenho, nesse momento, a satisfação, e é assim que eu vou falar, de trazer aqui no programa o doutor Tiago Bernardes da Silva, que é, de fato, o promotor e foi o promotor nesse caso para promover o quê? A justiça. Doutor, obrigado. Prazer. Por estar com a gente aqui, por dar esse privilégio a esse comunicador, para falar um pouquinho mais e para o nosso telespectador sobre este caso específico. Saiu a sentença, o trabalho foi muito bem executado pelo senhor. E falar um pouco desses dois, né? Da situação toda. O senhor se aprofundou no processo, sabe todos os detalhes, soube, e aí fez um júri excelente. Dá para dizer que isso é mãe, doutor? De fato, os processos de júri por si só, eles já são bastante emocionantes, comoventes, porque, afinal de contas, no tribunal do júri a gente julga aquelas pessoas que tiram a vida do ser humano, e a vida é algo que é fundamental, Estado de Direito, e o júri por si só já é emocionante, mas um caso como esse foi sem dúvida nenhuma o mais impactante na minha carreira, uma carreira que não é tão longa, mas já são 11 anos de Ministério Público, e nunca tinha atuado numa situação em que aqueles que deveriam proteger essa criança, ou seja, o padrasto, a mãe, não só foram incapazes de protegê-la, mas pelo contrário, eles foram os causadores dos maiores pesadelos, das maiores atrocidades contra essa criança. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu falando é uma coisa, agora uma autoridade como o senhor comentando, era mais o promotor de justiça, eu comentava as barbáries, as torturas que essa menina sofreu, não é? Entre elas eu fiz aqui e o senhor fique à vontade para responder ou não, dentro daquilo que a lei preconiza, se pode ou não. Mas as torturas que essa menina sofreu, por exemplo, em dezembro, a água fervendo no rosto dela, aí o senhor mostrou lá uma fotinho dela com um vestidinho, que isso aí, é claro, o rosto dela aí tá bonitinho, porque a foto que foi essa foto aí, foi tirada antes de ela ter a água fervendo sendo jogada no rosto, que ficaram marcas, cicatrizes no rostinho dela. Fala um pouquinho do sofrimento dessa menina e o que esses monstros faziam, doutor. Sim, essa criança, ela sofreu muito antes desse fatídico dia. Ela já vinha passando por inúmeros maus tratos. Esse casal já havia se mudado de Ibirama para Indaial justamente na intenção de fugir do que eles chamavam de perseguição do Conselho Tutelar, dos familiares. E ali em Ibirama, que foi um ano antes, ainda em 2023,
eles já praticavam maus tratos contra essas crianças, não tratavam elas bem, tanto a Isabelle quanto o irmão da Isabelle, que também sofria dos mesmos males, e vieram de Ibirama para Indaial. Aqui em Indaial continuaram esses maus tratos, os vizinhos, muito atentos, acionaram as autoridades tentaram procurá-los, eles mais uma vez alegando essa suposta perseguição, saíram daquele endereço, foram para outro endereço. Então essa criança, ela sofreu muito. Aliás, o senhor colocava a alegação dada por eles, a gente vai mudar de endereço. Em Indaial mesmo, quer dizer, dentro de Indaial, pouco tempo que estava lá, já mudaram de endereço, porque os vizinhos estavam xeretando muito, daqui a pouco era da polícia. Sim, eles alegavam isso, né? Eles tinham uma espécie de neurose, uma espécie de mania de perseguição, e todo mundo estava errado, a mãe dela estava errada ao tentar proteger a criança, o pai da criança estava errado, todos estavam errados, os vizinhos estavam errados, e, no entanto, eles, durante todo esse período, maltratando essa criança, causando mal, não só a ela, como ao irmão também. Aquela hora, é pena que a gente não tem esse áudio, mas eles estão voltando para casa às 3h36 da tarde, certo? Estão voltando, né? Não, eles estão levando o corpo a essa hora. Eles voltam lá, 20 minutos depois eles retornam para casa e aí largam a mala lá, doutor. Mas aí ele faz um comunicado à Polícia Militar, 5 e pouco da tarde, se eu não estou enganado, sim, e ainda, quando é interpelado, indagado pelo policial militar, pelo telefone, ele discute com o policial militar. Sim. Sim, o senhor está duvidando da minha palavra, né? Sim. O Marcelo faz a ligação inicialmente para a Polícia Militar. O policial militar, obviamente, desconfia daquela situação narrada por ele, uma criança desaparecida há 3, 4 horas e ninguém ainda acionou a Polícia Militar, ninguém ainda deu falta, já desconfiou daquela situação, e o Marcelo se viu acuado naquele momento, então passou o telefone para a companheira, para a esposa dele, para a mãe da Isabelle, a Daniela, e ela então tomou a frente da situação e conseguiu ainda, naquele primeiro momento, ludibriar as autoridades, ludibriar todos que estavam em volta para aquela situação do suposto sequestro. Mobilizou toda a população, não só de Indaial, mas de toda a nossa região, na procura dessa criança, que eles sabiam que já estava morta e enterrada. Doutor Tiago, não é fácil. Bom, vamos lá, drogadição, envolvendo as duas partes. Tinha droga na história? Isso não foi apurado no processo, não tem como afirmar se tinha ou não droga ilícita, né? Drogas lícitas, como bebida, cigarro, sim, isso eles confirmam que tinha, né? Inclusive, o próprio acusado, ele tinha um problema com alcoolismo, não sei se chegava a ser alcoólatra, mas ele tinha um problema quando bebia, enfim. Sim. Mas drogas ilícitas não se tem notícia no processo. Doutor, quem matou Isabelle? Foi ela, a mãe, ou foi ele, o padrasto? Foram os dois. Os dois agiram em conjunto. A morte da criança, ela não tem como ser atribuída a um só. E isso foi a conclusão do inquérito policial. O Dr. Felipe, o delegado de polícia de Indaial, concluiu de maneira muito profissional e muito inteligente, nesse mesmo sentido, de que foi uma união dos dois, porque os dois agrediram a criança a tal ponto que ela não conseguiu mais, ela foi morta em razão dessas agressões mútuas, tanto de Marcelo quanto de Daniela. E o Tribunal do Júri acatou essa tese, não só do delegado de polícia, como encampada pelo Ministério Público também, de que a agressão foi realizada pelos dois em uma verdadeira divisão de tarefas, porque não foi possível e não é possível apurar o momento exato e qual foi o golpe que culminou na morte da criança, com toda aquela soma de golpes, aquele espancamento que ela sofreu naquela manhã, foi a causa eficiente da morte dela. E esse espancamento foi praticado tanto por ele quanto pela mãe. Perfeito. Bom, eu vou perguntar para o senhor aqui. A pena dada, enfim, somada, deu 41 anos para ele, 41 anos e alguma coisa, e para ela 36 anos. Aí o povo pergunta, mas se os dois mataram, por que os dois não tiveram a mesma punição, a mesma pena, a mesma sentença?
Porque o juiz, ao fixar a pena, ele leva em consideração não só os fatos, mas como alguns aspectos também da personalidade do réu, da conduta social do réu e do passado do réu. E, nesse caso, em relação a ela era ré primária, não tinha nenhum antecedente, e ele já não, ele já tinha antecedente, inclusive a juíza levou em consideração esse antecedente, que era uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, oriundo lá do estado do Paraná. Sim. E em razão disso a pena dele foi aumentada. Doutor, para fechar com o senhor, eu tenho feito aqui alguns exemplos, dado alguns exemplos e feito alguns comentários a respeito da mudança urgentemente do Código Penal, doutor. Porque quando você pega uma situação dessa, uma criança, uma frágil, uma indefesa, um anjo, e aí ela nas mãos de monstros como esses, são pessoas repugnantes, monstros, repito, que nesse caso, o senhor deve ter acompanhado o caso que teve lá no Oeste também, numa creche, aqui em Blumenau também, aquele ataque ao CI, são casos como esse que a gente entende que deveriam assistir penas mais fortes, inclusive, eu que estou falando, nesse caso e alguns outros casos que eu citei aqui, talvez cadeia para o resto da vida, né? Deixar preso para o resto da vida, são monstros, doutor. Então, a reforma do Código Penal, a mudança do Código Penal pelos nossos parlamentares, qual é a sua opinião sobre isso? Concordo plenamente. Veja que, nesse caso em específico, a legislação já foi alterada e a pena foi essa que o senhor mencionou. Senão seria menor. Senão seria menor, seria por volta de 18, 20 anos no máximo. Então, o legislador ele já se adiantou, não sei se pode dizer assim, Sim. Porque essa alteração legislativa foi em razão justamente da morte daquela criança em Riborel, no Rio de Janeiro. É verdade. E isso culminou na alteração do Código Penal e fez com que essa pena fosse ainda maior. Mas eu concordo plenamente que, ainda que tenha havido já essa alteração, precisamos de mais e precisamos de penas mais rígidas ainda para que pessoas assim fiquem o maior tempo possível. 41 anos de cadeia, quanto tempo ele pode já estar em liberdade? Ele, em razão da reincidência, todos esses aspectos, ele cumpre 60% no máximo. 60%? Da pena e pode estar em regime semiaberto, que no Brasil o regime semiaberto, ele, em poucos casos, ele efetivamente é cumprido à risca, né? É revoltante, doutor. O senhor como pai, o senhor como promotor de justiça, operador do direito, saber que 60% da pena ele vai estar na rua, né? E ela também, e quem sabe cometendo novamente crimes como esses. São pessoas como essas que não merecem viver em liberdade, em sociedade comumente. Concordo plenamente. Doutor, obrigado pela participação. Tiago Bernardes da Silva. Quero dizer, ele esteve 4 anos na cidade de Ituporanga, trabalhou em Videira também e agora está desde setembro na cidade de Indaial. Um grande abraço, conte com a gente. Um abraço.